dia, irmãos, com Jesus. Amém. Peço favor, aquele que tem a esposa dele pode dizer para entrar, porque não está cheio aqui. Aquele que tem a esposa dele, por favor. Aquele que sabe a esposa dele não está aqui dentro, vai dizer para entrar. Vou te ajudar, vai falar para a sua esposa. Entra, minha esposa. Dentro não está cheio. Está vendo? Não consegue mandar. Aqueles irmãos não é para sentarem. Se estão sentados porque os bancos estão vazios. Quem disse para sentarem? Eles são guardas da igreja, têm que estar de pé. Amém. Até eu descer aqui, eles têm que estar de pé. Se alguém vir me agredir aqui, quem vai me acudir? São eles. Agora, na altura que eles vão levantar para vir me acudir, já estou mal, hein? Amém. O que está acontecendo? Isso só é permissível caso aqui esteja cheia, né? Mas aqui não está cheio aqui dentro. Você deixa a tua esposa folgada, pensa que estão a ouvir o evangelho lá? Tenho por certo isso. Depois de eu pregar, eu descer e dizer, vamos perguntar o que ouviu. Não vão falar nada, embora também aqui dentro pode acontecer, né? E nem todos que estão dentro das salas eles recebem a matéria. Né? Mas pelo menos engana o professor está dentro. Quando está cheio, está pronto. Pode estar lá fora. Mas aqui não está cheio, não. Tá certo. Deus abençoe a vocês. Começamos com guerra. E terminaremos com guerra. Não tem como. Eu estava a ler esta mensagem aqui, irmão Branham, desculpa, eu vou ferir um pouco a doutrina de alguns companheiros. Mas ele disse assim, se eu não ferir, não sou bom ministro. Esta mensagem que vamos aprender. Se eu não ferir, se eu não dizer estão errados, não sou bom ministro. Amém. Então, às vezes precisa você falar isso para as pessoas. Mesmo que se sintam fracos. Sempre a pessoa é assim. Quando está a ser exprimido, o abscesso grita, mas quando já está bom, ei, aquele médico é bom. Aquele médico é bom. Mas naquele dia que estava a ser cortado, não disse que o médico era bom, não. Né? Eu estou lembrando quando eu estava fazendo o exame lá. Então, a doutora que me assistia picou, falhou minha veia. Ficou outra vez, começou a gemer, disse, muito desculpa. Eu disse, nada, esse é o trabalho, faz à vontade. Disse, não poderia fazer isso, furar e tirar, furar e tirar. Se está a falhar, para mostrar que você é pessoa, né? Não é? Então tem que reconhecer o trabalho. O trabalho. Devemos nos colocar de pé para ler. É Apocalipse capítulo 2. Começando do versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E tens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhes uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
grandioso Pai Celestial. Quão misterioso é saber ainda temos os nomes, novos nomes escritos numa pedra branca, da qual aquele que receber a pedra é que saberá este nome. Nós damos graça a nosso Deus por eleição, por vida, o Senhor ter nos chamado, ter nos aberto o entendimento, termos os nossos sentidos compreender que isto é a verdade. Nós damos graças por isso. Mas mesmo assim nós não paramos desta graça, se não pedir que continue conosco. Ajude-nos, Pai, entregando, Pai, todos os enfermos, os pedidos pelos enfermos, pelas viagens, ausências. O Senhor é Deus. Conhece a necessidade de cada pessoa. Creio que o Senhor administra melhor do que qualquer homem. Faça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lhe pedimos. Amém. Assentai-vos enquanto deixamos a nossa irmã Odete para cantar o hino Sei que Vou Chegar. Deus abençoe a irmã. Às vezes eu sinto que não sou ninguém, apesar que o Deus que eu sirvo me faz ir bem mais além. Ele é soberano, tudo pode mudar, e a sua grandeza é razão para o adorar. Sou muito pequeno e nada eu sei, mas se eu cair, Deus me levanta outra vez. E as duras provas me fazem tropeçar. A jornada é longa, o caminho é estreito, a vida é difícil e nem sempre do meu jeito. Mas lá em Sião sei que eu vou chegar. Tenho muito pela frente e não posso parar. Sei que eu sozinho nunca chegaria lá, mas tenho a certeza que Jesus comigo está. Às vezes eu sinto que não sou ninguém, apesar que o Deus que eu sirvo me faz ir bem mais além. Ele é soberano, tudo pode mudar, e a sua grandeza é razão para o adorar. Sou muito pequeno e
as duras provas me fazem tropeçar. A jornada é longa, o caminho é estreito, a vida é difícil e nem sempre é do meu jeito. Mas lá em Sião sei que eu vou chegar. Tenho muito pela frente e não posso parar. Sei que eu sozinho nunca chegaria lá, mas tenho a certeza que Jesus comigo vai. Mas lá em Sião sei que eu vou chegar. Tenho muito pela frente e não posso parar. Sei que eu sozinho nunca chegaria lá, mas tenho a certeza que Jesus comigo está. Sei que eu sozinho nunca chegaria lá, mas tenho a certeza que Jesus comigo irá. Amém. Olá. Esse é o time dos cantores. Depois vão cantar aí, casar aí. Vocês têm um hino para cantar aí? Cante, quero ouvir. Os dois. Assim estão namorando oficialmente, por isso chamei para cantar aí. Graças a Deus. Acabou já a conversa, já apresentei. Graças a Deus. Amém. Não é esse mal. Pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as boas
para Jesus levar a cruz. Sem Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Deus abençoe. Então nós vamos dar a continuidade com o estudo da era de Pérgamo. Parece que nós paramos pelo caminho com esta era, certo? Tá certo. Então, começando mesmo no versículo 12, a Bíblia diz assim: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando falamos disso, nós estamos ouvindo que isso está em forma de alguma parábola, porque diz, fala-se de uma espada aguda de 2 fios. Que o profeta diz que a mensagem para a terceira era de igreja está para sair. A mensagem para a terceira era de Pérgamo estava para saindo na hora. A terceira cena deste drama que se desenrola de Cristo no meio da sua igreja está para ser revelada. Com voz como de trombeta, o Espírito apresenta o incomparável. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilato apresentou o Cordeiro de Deus vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo: eis aqui o vosso rei. Irmão Branham, se veja a apresentação quão estranha. Aqui diz-se que aqui está aquele que tem a espada de 2 fios. Diz uma apresentação tão diferente do que Pilato fez. O Pilato, escarnecendo e vestindo com coroa de espinhos, ele disse: eis aí o rei dos judeus, apresentando como um criminoso. Mas enquanto que a palavra de Deus o apresenta como autor da palavra, ele, eis aqui o rei vosso. Agora, vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo poder de Deus. Agora, nestas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Quando fala-se de um que tem a espada de 2 gumes, revela outra categoria de divindade. Na era de Éfeso, nós aprendemos, e a primeira era lá, aquele primeiro círculo com luz maior, aí nós ouvimos que este que andava no meio daquela era, a Bíblia disse: você recorda, irmão Branham estava dizendo, você recorda quando aprendemos que ele foi apresentado como o Deus imutável, Deus que não muda? Aí, na primeira era, ele foi apresentado como Deus que não muda. Tá certo? Agora, na era de Esmirna, que é a segunda era de Esmirna, ele já não foi apresentado quando chegou com a mensagem na era de Esmirna, para o mensageiro da era de Esmirna. Nós o vimos como o único Deus verdadeiro e que fora dele não havia outro. Escute bem, na era de Éfeso, ele apresentou-se como Deus que não muda. Mas na era de Esmirna, ele disse: eu sou o primeiro e o último, fora de mim não existe colega. Mas na era de Pérgamo, ele não apresenta como Deus único, não apresenta como Deus imutável, mas ele diz que é aquele que tem a espada de 2 fios. Espada de 2 gumes. Agora, se você for a ver, ele diz assim que, ali diz que era Deus imutável. E na segunda era disse era Deus, mas ninguém com ele.
E aqui está a dizer que ele é a espada. Ele é que tem a espada de 2 gumes. Para quem não tem o entendimento espiritual, ele pode observar como se fossem pessoas distintas. Mas a coisa real que você tem que saber, se há uma coisa no homem que não altera, é a voz. Amém. Amém? Amém. Se existe uma coisa que no homem não se deforma, é a voz. Isso é muito profundo para entender. Ele disse que é Deus imutável. E se você for a ver a espada de 2 fios, você vai encontrar, diz que é a palavra. Amém. Quando diz que é Deus imutável, a palavra não muda. Amém. Quando diz que eu sou o primeiro e o último, não existe mais ninguém comigo, ele é o Verbo. Amém. O Verbo estava com ele desde o princípio. Ele é o mesmo. Só o que carece é a compreensão espiritual e relacionar os fatos em cada momento. Agora, o que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional da sua divindade descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Isso é Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Enquanto Efésios 6:17, tomai a espada do espírito, está vendo? Lá é a espada de 2 gumes, agora aqui está dizendo, tomai a espada do espírito. O cristão precisa tomar a espada do espírito. Qual é a espada do espírito? A palavra. O espírito não tem katana, mas a katana do espírito que fere o coração humano é a palavra. Amém. A única coisa que fere o homem, o outro homem, é a palavra mal expressa. É grande ferimento. Tá certo? Tomai a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Agora, vamos buscar. Lá disse a espada aguda de 2 gumes. Aqui diz a espada do espírito. Agora vamos buscar. Essa palavra é quem? E nós vamos encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 e 15. Vestido de uma veste salpicada de sangue. Escuta bem. Aonde estava vestido de uma roupa ensanguentada? É de uma roupa com champiscos de sangue. Deus alguma vez morreu? É uma pergunta. Alguma vez Deus morreu? São duvidosos também. Se não, sim. O Espírito alguma vez morreu? Não. A palavra alguma vez morreu? Não. Mas escute uma coisa, algo muito que precisa da nossa atenção. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. O nome deste homem que estava vestido de roupa com sinais de sangue, disse o nome dele era quê? A palavra de Deus. O nome dele era a palavra de Deus. Não era a palavra do homem, não. Era a palavra de Deus. O nome dele era a palavra de Deus. Tá certo? Amém. O nome dele era a palavra de Deus. Vamos ainda com muita atenção para vocês entenderem isso, porque para mim não me adianta fazer corrida. O nome deste homem que vestia de roupa salpicada de sangue, o nome é a palavra de Deus. Amém. Tá certo? Amém. A palavra de Deus. Glórias a Deus. E da sua boca saía uma aguda espada. Da boca deste homem. Escutem, o nome dele é a palavra de Deus. E na boca deste homem, que tem nome da palavra de Deus, que vestia de roupa com sinais de sangue, disse na boca dele saía a palavra. Saía a espada, que é a palavra. Olha, o que você entende?
O nome dele é a palavra de Deus. E na boca dele saía a palavra. Na boca dele saía a palavra. Vamos olhar em São João capítulo 1, do versículo 1 a 3. A Bíblia diz: no princípio era o verbo. No começo era a palavra. Amém. Começo. No começo de tudo era a palavra. Tá certo? Amém. No começo era a palavra. Nós podemos chamar de o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. Quem já passeou com a palavra? Quero perguntar. Quem já passeou com a palavra? A palavra aqui e ele aqui a passear com a palavra. Alguém já? Não. Precisa entender. Precisa entender essas coisas. É aí onde alguns sofrem. Estudar para buscar a Deus e encontrar a solução. Não entende? O verbo estava com Deus. Estava com ele. É? O verbo estava com ele. Amém. Não é em companhia, precisa entender isso. Amém. Não é em companhia. No princípio era o verbo. No começo era a voz. E a voz acabou estando com ele. Amém. Peço para você entender. No princípio era verbo. Poderia falar e a pessoa sem ver. E o verbo acabou estando com ele. O verbo acabou estar dentro daquela pessoa que tem o nome da palavra, que estava vestido de roupa ensanguentada. Como chegar à conclusão de entender? É o que a gente tem que observar isso com atenção. E o verbo era Deus, tá vendo? Aquele que não se vê, acabou criando uma tenda para ele, que é o corpo humano. E daí foi habitar ali, no que ele criou. Como um homem faz casa para ele habitar. Como um bicho que faz casa dele de barinho, ele habita lá. Como um pássaro faz ninho dele, ele habita lá. Então, o que fez Deus? Ele fez a sua habitação. E nós chegaremos até lá. Tá certo? E o verbo era Deus. Isso pode confirmar com a sua Bíblia. Isso é São João capítulo. Eu não quero abrir muito lá, vou atrasar. E o verbo era Deus. O próprio verbo é que era Deus. Agora minha pergunta é: por que diz o verbo era? Não é. Vamos fazer um estudo. Por que diz que o verbo era? E depois não se aplica é? Não pode vocês analisar para poder olhar por que isso acontece? Quando não tinha corpo era. Amém. Mas quando teve o corpo, deixou de ser. Amém. Por isso diz, o verbo era. Amém. Quando não tinha corpo, era Deus lá no princípio. Amém. Mas quando saiu de onde era invisível para tornar visível, ele foi Jesus. Amém. Ele foi Jesus. Aquele mesmo verbo que dizia haja isso na criação, era Deus aquele. Mas deixou de ser verbo para ser o homem. Deixou de ser verbo para ser o homem. Para ser o homem. O verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Ele, o verbo, o próprio verbo disse estava no princípio com Deus. Desde o começo estava com ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O verbo. Todas as coisas. Haja homem, haja mulher, haja não sei o que haja isso. Tudo que fez é o verbo. O verbo, opa! O verbo é que gerou toda a gente. Amém. Não existiu nenhuma semente de arroz. Arroz são irmãos conosco. Se todos fomos gerados com o verbo. Já imaginou isso? O verbo é que gerou tudo. O princípio da criação. A semente de Deus foi o verbo. Amém.
E o verbo tinha todas espécies. O verbo tinha todas as espécies. Já percebeu isso? Que o verbo tinha todas as espécies. Amém. Todas as espécies estavam neste verbo. E este verbo é que expressou para cada um se manifestar segundo a sua espécie. Não precisou de... Aqui a ciência fica muito atrás. Muito atrás. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. O que o verbo não pronunciou não existiu e não existirá. Amém. O que o verbo não pronunciou não vai existir e nunca existirá. E não existiu. Não existiu. Se não pronunciou, como vai existir? A semente não foi lançada para ela. Não pode existir. Oh, glórias a Deus. Amém. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai e a Palavra. Está vendo? O Pai é a Palavra. O Pai é a Palavra. E o Espírito Santo. Estes 3 são um. Essa é a matemática de Deus. Esses são um. Um dia vamos aprender algo entre esses 3 elementos se unindo. Agora escute, meu irmão, escute, meus irmãos. Escute uma coisa. Quando é que as 3 coisas dão um? Como é possível as 3 coisas dar um? As 3 coisas dão um quando elas são as mesmas, têm as mesmas propriedades físicas, químicas, não tem diferença. Viu? Isso já é profundo. E vamos dizer uma coisa certa. Moe farinha de milho, você tira um copo, põe no mesmo recipiente, mais um copo, põe no mesmo recipiente, mais um copo. Você o que vai contar aqui são os 3 copos. Mas essa farinha nunca vai dizer 3 farinhas. É farinha. Por quê? É muito profundo isso. Isso é muito profundo que dessas vezes as pessoas sem entender as coisas de Deus. Casa de complexidade dessas coisas para entender. É muito difícil. Mas quando você põe copo de arroz, copo de farinha, copo de açúcar, tem 3 copos. Que são 3 coisas diferentes. Amém. É aqui onde se manifestou Deus em 3 coisas, mas sendo o mesmo. Amém. Ele quis ser a voz. E daí a própria voz, como estava criando e criadora, a própria voz criou o corpo. E a própria voz foi entrar no corpo. E ficou lá dentro do corpo. E ele perguntou, agora já me vem? Por isso Jesus disse, quem vê a mim, essa casca está a ver o Pai, porque o Pai está em mim. Amém. Ele não disse quem vai ao Pai, não. Eu leio muito mal esse português. Ele não disse ninguém vai ao Pai, disse ninguém vem. Amém. Vir de lá para cá. Jesus disse ninguém vem. Sabe por que ele estava dizendo ninguém vem? Disse, ninguém vem ao Pai, senão que passe por mim. Tem que passar por essa casca para encontrar o Pai lá dentro. Amém. Ninguém vem ao Pai, senão que passe por mim. Isso só ele que sabe essa adição, né? Agora, podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra, é isso que ele é. A palavra em seu nome. Vamos ainda olhando nesse livro de São João, capítulo 1, onde diz, no princípio era o verbo. A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo em logos. Estão entendendo? No princípio era o logos, que significa verbo. E esse logo é que veio a ser filho. Esse logos acabou sendo filho. Vocês estão me entendendo? No princípio era o verbo, que significa logo. E esse logo mais tarde veio a ser filho. E o logo era o que? Pensamento expresso. A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo
é logos, que significa o pensamento, o conceito, tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra. Não é assim? Quando nós falamos, ele expressou isso, é o pensamento. O que ele pensou, isso saiu em palavra. O pensamento não é a palavra até que seja expressa. Torna a palavra quando ela já sai da boca. Cria ruído. É a palavra. Mas quando está no silêncio, ele não é a palavra. Ele não é a palavra, não. Ele está no silêncio. Precisa entender isso, né? Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus... Escute, o João disse conceito. Vocês que estudam, sabem o que é conceito, né? Quando falamos de conceito da física, conceito de química, conceito de história, conceito. Quando se fala do que é história, o que é a matemática, o que é a física, é para você definir, né? Conceito é para definir, mas escutem, uma coisa que aqui é maravilhoso entendermos. Ora, o pensamento expresso é uma palavra ou palavras. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. Amém. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus, desde o princípio, ele falou de várias maneiras e muitas vezes de maneiras diferentes. Amém. Desde o Antigo Testamento, Deus falou várias vezes, mas nunca falou do mesmo modo. Ele nunca falou da mesma maneira. Pelo Moisés, ele falou através da coluna de fogo, ele falou através de sarça ardente. Não era ele? Coluna de fogo como sarça, não era ele? Ele falou através de pedra. Ele falou através da serpente de metal. Ele falou de várias maneiras. Ele falou-se através de uma árvore que estava no jardim dele. Ele falou de várias maneiras. Ele falou que era a semente. Ele falou de várias maneiras. Várias maneiras. Ele se expressou de modos diferentes. E por causa desta constante mudança dele, falar com o homem, por isso o homem não lhe apanha. Por isso o homem não lhe apanha. Porque ele fala de várias maneiras. Ele pode aparecer a mim de outro modo e aparecer aquele de outro modo. Como nós aprendemos nessa era, né, de Pérgamo, que ao Martin ele apareceu como um mendigo, deitado na rua a morrer com frio. E depois Martin, quando passou, viu, rasgou a capa dele e deu, cobriu. E pronto, ele foi também com metade de capa. Para na noite, ele apareceu Martin naquela capa. Veja. Graças a Deus. Mas ele, para nossa era, ele veio nos falar através do Filho. Deus em carne falando com o próprio homem. Como poderia eu aceitar o homem desta maneira? Um homem que está em constante mudança? E ele disse, eu sou Deus que não mudo. Não fica atrás? Não fica atrás? Deus não muda, mas ele muda de máscara. É só isso que deve entender. Ele não muda, mas ele muda de manto. Você pode mudar tantas vezes de roupa, mas você não muda, continua ainda Jerônimo. No saco Jerônimo, no paletó Jerônimo, na batina Jerônimo, mesmo na capulana Jerônimo. Nunca vai mudando. Você vai ser a mesma pessoa, só que o que vai complicar é as pessoas não entenderem a forma muito simples de Deus trabalhar. Mas vamos ainda continuar. Aqui constitui herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Tá vendo? Ele fez o mundo através de Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Agora escute, uma coisa que você tem que ter na mente. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele nunca, quando estava na terra, falou alguma coisa se sustentando através da sua palavra.
Estão entendendo? A natureza de Deus, do homem de Deus, é falar algo sustentando com a palavra. Se não sustenta com a palavra, não se interessa quem seja. Ele não merece ser ouvido. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se. Esse português, gente? Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Deus se expressou, se demonstrou. Vamos ouvir. Na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente, nesse livro de João 1, versículo 14, o verbo se fez carne. Escute, o verbo se fez. Quando se diz se fez, não teve ajuda. Não houve segunda pessoa para fazer. Se fez. O verbo se fez. O verbo se fez. Tá certo? A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e veio se apresentar. Quando vem a mim, me vem como alguém. Ele fez essa pergunta aos discípulos. Disse: alguns te chamam de Jeremias, alguns te chamam de um dos profetas. Disse: vocês não podem fugir da responsabilidade, não? Aquele te chama de esse, aquele chama disso. Estou dizendo você. Você, quando me olha, me chama como quem? E essa pergunta dá-se levantar no meio de todo mundo congregacional. No mundo de papas, arcebispos, pastores. Ele presente dizer: quando me olha como quem? É verdade. Eram poucos que poderiam dizer: nós tivemos como Deus. Nós tivemos como filho de Deus. O outro, nada, esse Beelzebul é enganador. E seria tantos nomes que ele poderia ser atribuído. Mas aqui está dizendo: a própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus Espírito, do qual ninguém poderia se aproximar, ao qual ninguém tinha visto ou poderia olhar, estava agora manifestado em carne. E habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, porque era Espírito, não é certo? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Por quê? Porque tomou o objeto, escondeu no objeto. Aí já poderia ser visto. Tá certo? Deus que em diversas ocasiões, a ver aquilo que eu disse, Deus que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou pela coluna de fogo, que infundia temor ao coração dos homens. Este Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação da palavra através dos profetas, agora tornava-se Emanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. Ele não precisou, por isso que as pessoas erram quando declaram, dizem: não, ele é Jeová. Declara: ele não, ele é Yahô. Não, ele não é nada disso. Escute, o profeta disse: ele se declarou a si mesmo. Eu e o Pai somos um. Amém. Ele se declarou a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega, que frequentemente interpretamos como exégese. Exégese, que significa o quê? Explicar e esclarecer completamente, minuciosamente. Deus se esclareceu. Ele se esclareceu sozinho quem ele era. Não precisa alguém dizer ele é isso, não. É isso o que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe Deus, porque ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pode dizer acerca dele:
na sua primeira carta, aos capítulo 1, de versículo 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, isso significa logo, significa linguagem, né? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplados e as nossas mãos tocaram da palavra. Vocês tocam a minha palavra? Experimenta fazer amém para você pegar a tua palavra, se toca. Mas escute, disse o verbo tocamos. Aquele verbo que estava lá em Gênesis a dizer, haja isso, chegou a vez que nós tocamos. Amém. Com as nossas mãos. Tocamos com as nossas mãos e o verbo estava no Calvário. Um dia o verbo estava no Calvário. Um dia o verbo estava no túmulo e hoje o verbo voltou como era no princípio. Esse verbo sempre manifestava a nós e vimos e testificamos dela. Oh, graças a Deus. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, o que ouvimos e isso vos anunciamos. Veja, disse, nós anunciamos o que ouvimos e o que vimos. Amém. Ouviram de quem? Os discípulos ouviram de quem? Ouviram dele. Amém. E viram quem? Por isso ele diz, nós estamos a anunciar o que ouvimos e o que vimos. Duas coisas, ouvir e ver. Nós conhecemos ele quem é e ouvimos a linguagem dele de quem ele é. Irmãos, ele fez muitas perguntas. Eles fizeram muitas perguntas. Filipe fez pergunta. Fala-nos, pai. Olha lá, você é um grande sócio, amigo. Mas olha, se nós somos amigos, todo segredo tem que se conhecer. Amigo? Amigo não tem segredo, nada. Com o irmão, vai que não vá. Mas com o amigo, todas as amigas têm segredo das amigas. Todos os amigos têm segredo dos amigos. Todos amigos. E Jesus com os seus discípulos, a Bíblia disse sempre, declarou em particular algumas coisas importantes. E esses apóstolos, eles falaram, nós estamos a declarar, anunciamos o que ouvimos e o que vimos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele se manifestou em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Agora vamos olhar, o São Paulo escreve em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como especialmente... a si mesmo como homem ao homem. Veja, disse, foi Deus se expressando a si mesmo como homem ao homem. Ele veio para falar com o homem igual. Ele disse, façamos homem segundo a nossa imagem. Não é assim? Ele veio para falar com o homem que ele fez. Amém. Ele veio falar com o homem que ele fez. Mas há algo mais a notar estes versículos, especialmente os versículos 1 e 2. De quem? Desse hebreu que nós falamos, capítulo 1, né? 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Estão vendo? Mas só para ver a atenção do profeta, ele disse o português que São Paulo escreveu aqui, de dizer que há muito tempo Deus falou-nos de várias maneiras. Disse, falou-nos pelos, né? Pelos, né? O profeta disse, não está bom esse português. Não está bom. Ele não nos falou pelos profetas. Ele falou nos profetas. A diferença entre falou pelos e falou nos, era ele dentro do profeta. Aquele, tá vendo? Aquele profeta, aquele Moisés. Por isso eu queria admirar. Vocês não poderiam abrir mar.
Amém. Moisés não poderia criar tipos de pulgas. Não. Amém. Era Deus no véu humano. Amém. Fazendo as coisas como homem. Amém. Deixa terminarmos aqui o que podemos entender. Está vendo? Pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quero que observe aqui na margem da sua Bíblia. Bíblia com referências e anotação do Dr. Schofield. Esta é uma Bíblia que ele usou muito. Você verá uma correção. Aí é uma correção. Esse doutor, ele fez essa correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Amém. Tá certo? Amém. Deveria ser nos. Graças a Deus. Não pelos. Amém. Mas falou nos profetas. Nos profetas por meio da palavra. Agora, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 21, por enquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. É o que fala a Bíblia. Isso revela. Primeira carta de São João, 1ª carta de São João 5:7. Perfeitamente, o Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus. Hoje ele ainda é essa palavra viva. Quando Jesus estava na terra, ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João capítulo 14, versículo 10. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito habitando e manifestando-se em palavras e obras. Amém. E isto é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. O profeta dizia exatamente o que ensinamos em todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Amém. Graças a Deus. Ainda estamos em processo para sermos a palavra. Amém. Quando chegarmos a este nível da fé, como eu dizia ontem, esta é a razão que vocês poderiam ver os apóstolos fazer milagre, porque todos estavam no mesmo espírito, mesma fé, mesmo amor. E aqui o profeta disse: se a noiva chegar a ser a palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Ele ressuscitará. Amém. Ela ressuscitará os mortos. Amém. Se a noiva chegar a ser a palavra, ela é que vai ressuscitar os mortos. Amém. Ela ressuscitará os mortos, fará milagres. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, todos eles são um. Amém. Um não pode operar em separação do outro. Escute, um não pode operar em separação do outro. Esse corpo não pode operar na ausência da minha voz, da minha alma. Pode? Não. No seu corpo tem 3 elementos. Tem aí o sangue, tem aí a água, tem aí a vida, e formam um corpo. Vamos dispensar água. Vai operar esse corpo? Não. Vamos dispensar a alma, pior, vamos sepultar. A água podemos correr para tentar pôr soro, não sei para. Mas quando a gente já tirar essa alma, sair a alma, adeus. Ficou aí tu. Nenhuma mulher vai chamar mais meu marido. Ela fica fora também. Aquele que estava dormindo com ele na cama, já é lixo. Amém. Isso é tanto como homem. Amém. Isso anima quando todos estão a falar, anima. É verdade. Mas quando um cai ti, começa a olhar, já é medo. Pessoa que não tinha medo com ela, com ele, a casa já encheu de medo. Amém. Porque ele cobre manta dos pés à cabeça.
Nem para abrir não vai ter coragem. Mas está a dormir folgado assim. Tempo certo. É complicado isso. Amém. Isso é complicado. Nenhuma coisa deve operar na ausência de outra. Amém. Por isso Jesus dizia, as coisas que eu faço não sou eu, mas esse que está em mim é que faz essas coisas. Amém. É que faz essas coisas. Oh, nós damos graças a Deus. Amém. Isso é maravilhoso ouvir, né? É. Não somos nós que fazemos, não. É Ele que faz essas coisas. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus. Hoje Ele ainda é essa palavra viva. Quando Jesus estava na terra, Ele disse, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, 10. Aqui está mais evidência exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito, habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isto é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as coisas, as mesmas coisas, as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, todos eles são um. Um não pode operar em separado do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. É assim que foi com os profetas. Graças a Deus. Escutem, os profetas foram chamados que eles eram profetas. Eles tinham o Espírito Santo. É porque eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente. E a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida. E a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos 1:1. E também São João capítulo 7:16. Recorde agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro dos seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Você está vendo a eleição? Está vendo a eleição? Às vezes nós sofremos pensar que eu converti agora. Eu converti agora. Um quer me pisar também. Eu fui primeiro a entrar na mensagem. Vai embora. Quem é o último a entrar então? Sou eu. Quem é o último a entrar? Sou eu. Se você diz foi primeiro a entrar na mensagem, agora o último a entrar é quem? Graças a Deus. Minha pergunta é, o último a entrar é quem? Nem vale a pena expressar isso. Amém. Isso não se pode expressar isso. Graças a Deus. Amém. Nem se pode expressar isso. Você foi primeiro a converter na igreja, não na mensagem não. Eu estava com ele desde antes da fundação do mundo. Amém. Graças a Deus. Eu vou te desafiar assim, eu estava na mente dele. Amém, Senhor. Isso é verdade. Desde antes da fundação do mundo eu já estava no lombo dele. Amém. Graças a Deus. Quando ele dizia haja capim, eu estava no lombo dele. Aleluia. Quando ele criou os mares, eu estava no lombo dele. Amém. Isso é verdade, Senhor. Glória a Deus. Você está me conhecendo agora. Amém. Você está me conhecendo agora. Amém. Está me conhecendo agora. Amém. Mas eu estava desde o princípio da criação. Amém. Agora é isso, recorde agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro dos seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, talvez está entre parênteses, Jesus veio a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Amém. A palavra, escute, eu quero que você capte isso. A palavra disse, vem
verdadeiramente aos que estão com cheio de Espírito Santo. Amém. João Batista recebeu o Espírito Santo desde o ventre, não é assim? E a palavra, aquele verbo que se fez em carne, ou que se fez carne, a palavra, o verbo tinha peso. A palavra foi diretamente ao que tinha o Espírito Santo desde o ventre. Quer que você capte isso? A palavra vai a quem tem o Espírito Santo desde o ventre. Esta é a razão de você receber a mensagem. A mensagem tinha que vir a você porque já tinha o Espírito desde o ventre. Ou como você vai me dizer, eu comecei ontem? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem que entender, a palavra tinha que ir ao que já tinha o Espírito Santo porque iria receber. Desde o ventre. Glórias a Deus. Satanás aqui não me tira você. Venha a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiros cheios do Espírito Santo. Esta é a razão desta mensagem a gente apodrecer aqui. Isso veio para mim. Isso veio para você. Mas os filhos das serpentes irão sair. Essa palavra não pode ir onde tem a serpente. Graças Que já tem o Espírito Santo. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. A evidência que mostra que você tem o Espírito Santo é quando a palavra vem a você e você diz, essa é a minha que esperava. Glória a Deus. Aleluia. É isso que eu esperava. Eu lembro certa vez, num tempo de entardecer, o pastor Agostinho estava a vir com a marinha dele na minha casinha, numa cabaninha de palha, para vir me testemunhar essa mensagem. O Espírito Santo estava vindo onde tem a palavra. Amém. Glória a Deus. E não voltou sem voltar comigo. Amém. Ela saiu comigo naquela casa. Amém. Glória a Deus. Não poderia voltar vazia, não. Eu tenho segurança da vida eterna. Amém. Aleluia. Eu tenho segurança, ele está na glória. Ele está. Amém. Ele está na glória. Amém. Não estou falando para gabar, não. Eu vou estar na glória. Graças a Deus. Vou estar eu conheço a minha eleição. Glórias a Deus. Ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador para que fique convosco. Ele está conosco. É verdade. Para que fique convosco para sempre. Glórias a Deus. Não é metade do dia, não. O Espírito Santo não fica com alguém metade do tempo, não. Um dia tem Espírito Santo, um dia não tem Espírito Santo. Mentira. Diz é para ficar consigo para todo sempre. Amém. Glória a Deus. É isso é. Espírito de verdade. Tá vendo? Não é de mentira, não. Espírito da verdade. Amém, Senhor. O cristão não aborrece você. Job pode tentar lançar pedra contra você, tropeçar. Até ficam chateados. Esse tipo de gente ultrapassado que nos zanga, o que se passa? Amém. Estamos tentando espezinhar, pisar daqui para aqui, não sei o que. Mas ele só há de ver quando vai na esquina, graças a Deus. O Senhor sabe o que está se passar comigo. Graças a Deus. Já acabou o cristão. Vai, parece que está aí na casa de banho fazer xixi. O Senhor conhece a minha dificuldade, mas Amém. Aleluia. ele fica descansado. Glória a Deus. Aborrece, você quer ter o Espírito Santo? Martin disse, nunca nenhum dos momentos os historiadores disse mudou o semblante dele. Certo ou errado? Contra as pessoas ele era o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sabe por quê? Era por causa desse Deus que não muda, que habitava nele. Isso é doce, é doce demais. Não dá para passar esse parágrafo, sabe? Não estou conseguindo sair. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Está vendo? Está a ver o segredo? Amém. O Espírito de verdade não pode ser recebido com o mundo. Amém. Há de fazer o que com ele? Amém. Ele não tem Job, disse o que faremos com esse Jesus chamado Cristo. Não tinha o que fazer com ele, mas nós temos para receber o perdão dos nossos pecados. Mas eles dizem o que faremos com esse Jesus chamado Cristo.
lemos. É como se alguém se dado essa Bíblia. Mas essa Bíblia, que importância tem? É para fazer o quê? Mas você sabe o que fazer com ela. Não é certo? Você sabe o que fazer com ela. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Como vão receber, gente? O mundo que está cheio de jazz. Querem dançar, querem coisas que eles querem. Como vão receber o profeta? Como eles vão receber o Espírito de verdade? Se já está cheio com o Espírito de mentira. Teologia está cheia de porcaria que não tem interesse na cabeça. Bem, acabou de enferrujar toda a mente. Deus não usa a mente enferrujada com teologia. Amém. Ele não usa, não. Alguns ainda querem fazer denominação mensagem. Isso não é denominação, isso, amigo. Não é denominação, isso. Ora, nós... O mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Está vendo? Nós sabemos o que é a verdade. Para nós a verdade não é igreja, a verdade é a sua palavra. Amém. Amém. A diferença que existe entre a mensagem de qualquer igreja. Outros querem sustentar a nossa igreja é verdade, mas nós conhecemos a verdade. A única verdade que nós conhecemos é a sua palavra, que é a verdade. Amém. A verdade não é nenhum homem, a verdade é a palavra. Amém. A verdade não é a igreja, a verdade é a palavra. Amém. O que vocês sabem? O que você quer? É a palavra. Amém. Não precisa olhar num homem como procurar a verdade numa mulher. Eu quero procurar uma mulher verdadeira. Onde está? Essa mulher verdadeira, onde vai encontrar? Eu quero procurar um homem verdadeiro. Nesse mundo existe? Hipócritas existem? Existem? Não. Onde estão? Pastores hipócritas, evangelistas hipócritas, diáconos hipócritas. Tomam ceia enquanto são hipócritas. Onde estão? Não existe. Não existem essas coisas. Mas quando você quer encontrar a verdade, ela está aqui. Amém. É isso que eu descanso nisso. Amém. Não vou encostar nenhum homem, eu encosto isso aqui. Amém. Não encosto no filho, não, nem na mulher, não. Minha cabeceira encosta isso. Graças a Deus. Porque se quer encostar no filho é estresse. Amém. Encosta na mulher é estressíssima. Encosta no amigo, abismo autêntico. É verdade. Encosta a palavra, você vai encontrar o consolo. Amém. Vai encontrar o consolo. Amém. Só fica descansado. Quem é Jesus, meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve. Sou Jesus. Este na sepultura estou com ele. Amém. Aleluia. Este no caixão estou com ele. Amém. Graças a Deus. Mas quando eu moro, a mulher me dispensa. Amém. Ela quando mora também me dispensa. Sim. Sou o primeiro a ir à frente, depois de lançarem no túmulo estou voltando. Ficou minha esposa. Vamos em casa aqui. A mãe ficou lá no túmulo. Vamos. Amém. Vamos fazer o quê? Cozinha para comermos filhos. É verdade. Mas há um melhor amigo que não me deixa. Há um melhor. Esse me acompanha em qualquer lugar. Então eu prefiro ficar com este. Um amigo me deixa. Um colega me deixa, me estressa. Eu prefiro ficar com este. Esse não me estressa, não me atrai. Esse. Graças a Deus. Esse nunca mente para mim. Esse. Nunca
me estressou esse. Nunca me disse você não pensa. Nunca me disse ele é demais. Graças a Deus! Ele nunca me disse ele se faz. Graças a Deus! Eu gosto desse amigo. Ele tem modo de expressar comigo. Aleluia! Ele tem um modo muito maravilhoso. Ele tem um modo muito amoroso. Ele sabe falar com a sua noiva. Ele sabe falar com os filhos. Graças a Deus. Me ajude, Senhor. A tua palavra é a verdade. São João 17:17. Novamente em São João 8:43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a palavra, ou a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Amém. Vocês viram? Amém. Como é que o mundo não recebe o Espírito Santo? Não recebe o Espírito Santo quando ele não aceita a palavra da verdade. Amém. Eles não recebem o Espírito Santo porque eles negam a palavra da verdade. Amém. Ora, neste versículo que acabei de ler, tampouco poderiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Amém. Se você tem o Espírito Santo, desde o nascimento, essa foi a razão da mensagem procurar. Está onde? Está a Espangara, né? Passar por tudo, Macurumba, aí vim te procurar caminho, esquina, na manhã, até chegar em tua casa. Amigo, está a dormir aqui, porque anda aqui. Amém. Ele é que te procurou. Ele é que te procurou. Ele como muda. Ele é que te procurou. Isso é uma glória, né? Sim. Se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Você receberia. Tá vendo? Os que receberam a palavra são os que têm Espírito Santo. Em São João capítulo 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em São João capítulo 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que é a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá a... Está vendo o Espírito da verdade? Sempre o Espírito da verdade, o Espírito não é enganador. O Espírito não é enganador, ela baseia na Bíblia. Está escrito. Vamos olhar. Esse é o único Espírito da verdade, se querer encontrar. Não é o Espírito que usa a mente, capacidades, habilidades. Não precisa habilidade. Eu quero perguntar a vocês. Em que escola Davi foi treinado para matar o urso? Em que faculdade para ele matar o leão? Hã? Em que universidade ele enfrentou para desafiar Golias? Ele não passou por nenhuma. Davi sabia que eu não estou preocupado com o passo a seguir. O passo a seguir é de Deus. Amém. Eu não estou preocupado com o passo a seguir. O passo a seguir é de Deus. Amém. Na hora certa ele vai agir. Amém. O que ele precisava era só marchar. Amém. Eu disse, Moisés, eu disse, fala. Marcha em direção ao mar. O mar sozinho abriu. Deus faz isso mesmo. Ele faz isso. Deixa pararmos um pouquinho. Você tem tempo, hein? Meu brado? Deixa lá ver a hora isso. Senão vou passar o tempo. Isso aqui anima demais isso mesmo. Ah, tá certo. Deixa lá. Terminarmos um pouquinho. Ele vos guiará em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Porque não falará de si mesmo. Se Deus nunca falou de si mesmo, Jesus nunca expressou sua vontade, senão do Pai. Como um homem tem coragem de subir num púlpito desse para expressar da cabeça dele?
precisa ter coragem. Né? Eu não tenho coragem, não. Precisa ter coragem. Precisa ter muita coragem de subir num púlpito desse, onde a audiência está quieta para receber a palavra, para você expressar coisas da cabeça aqui. Precisa ter muita coragem. É verdade. E consequentemente, você é grande assassino. É verdade, Senhor. Consequentemente, é grande assassino. Você não pode expressar algo. Esse púlpito é preciso deixar o rei falar com a sua noiva, rainha. Ele quer conversar com a rainha. Ele está a conversar com a rainha dele. Espera ouvir o que ele vai conversar ainda com a rainha dele. Tudo o que tiver ouvido, minha rainha, isso quase, né? Tudo o que tiver ouvido, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. Está a ver o que está falando para a rainha? A palavra é que vai vos anunciar o que há de vir. Então, se nós falamos de que há rápido, ouvimos já onde? Na rádio já anunciaram isso? Não disse? Já deram? Mas a palavra já disse que há rápido. A palavra já disse que há milênio, há julgamento, há eternidade, há segunda vinda de Cristo. A palavra já anunciou. Disse a palavra vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você observe bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas. Interpretar, profetizar ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber essa palavra. Amém. Está vendo? A evidência que mostra que você tem o Espírito Santo é quando você crê nesta mensagem. Amém. Se você a crê de todo o coração, você tem o Espírito Santo. Vamos ainda ouvir. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora veja isso. A prova do Espírito estar habitando interiormente era reconhecer e seguir o que a profecia de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, versículo 36, porventura saiu, tá bem? Paulo estava a advertir os que gostam de novas revelações. O irmão Gaspar conhece o pastor Tennessee Zakodogodo. Quando ele pregava na altura que eu frequentava na igreja dele, ele dizia assim: pô, esses gajos que extraviam a palavra dá dar murro mesmo. Dá dar murro mesmo. Infelizmente que as coisas de Deus se tratam sempre com amor, fé. Por isso há muito abuso por causa de fé. Sim, tudo fé. Claro, fé. A mulher gosta muito de fé. Pela fé. As pessoas pela fé, irmão, não trabalham. Sim, é pela fé. Pela fé. Outro já de construir, é pela fé isso. Outro já de construir, é pela fé, irmão. Pode fazer o que? Não disse que é pela fé? É pela fé. Não cozinhou mulher, é pela fé, tem que aguentar. Ouviu? É pela fé. E essa fé está a matar as pessoas. É verdade. Mas a denominação era cão. Ei, as pessoas temiam muito. Queria muito trabalhar para ser visto como pastor. Trabalhava muito para ser visto. Você está atrapalhado. Para te ver, eu vou te ver aonde? Vou te ver aqui na terra. Você tem que trabalhar para aquele que vai te ver para todo sempre. Eu vou te ver aqui na terra. Se eu morrer, já te esqueci. Mas trabalha para aquele que te marca para todo sempre. Você está marcado para todo sempre. Está vendo? Paulo diz aí, ele teve que dizer àqueles que pretendem ter a outra revelação. Isso é onde? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 36. Porventura, saiu entre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Vocês que gostam de mudar a Bíblia. Sabe vocês que fabricaram a Bíblia para rezar em Deus, ou nasceram encontrados?
Se nascer a encontrar é bom seguir. Você não vai na empresa para ir mudar a empresa, não. A empresa já está criada. Vai trabalhar ou sai. Você quer mudar as leis e essa empresa é tua? Essa empresa é tua? Você está indo mendigar você? Aleluia! Você gajo de boleia, não pode fazer brincadeira. Ele mandaram também. Graças a Deus. Agora já estou ouvindo aquele chapéu quando diz: Senhor, compra teu carro. Mas diz ter pressa, não veio para mandar você. Compra teu carro. Amém. Oh, glórias a Deus. Às vezes nós entramos, esquecemos que nós não somos nada, somos dependentes. Queremos mandar de Deus. Chegamos na empresa, queremos mandar a empresa. Parece poxa, poxa, tem que ver bem fulano. Você é de boleia. Essa empresa não é sua. Quando você é bonito, vai fazer o quê? Hã? Prata. Eu estou falando convosco também. Você não está sentindo também que isso é certo? Uma coisa já criada, a pessoa fez esforço dele, você não sabe como conseguiu o dinheiro dele. Se primeiro entrou preso, foi champoqueado, para ele suportar, dizer não roubei esse dinheiro, para depois criar empresa para você comer. Quer mandar aí? Quer mandar? Não. Se ele te colocar como pequeno chefe, diz graças a Deus. É verdade. Eu sou chefe de uma coisa que nem me pertence nada. Deus me viu também. E trabalha com dedicação e respeito. Quero roubar mais ali. Maria agradecido. Amém. E Paulo sabia que ele era empregado, não era para vir alterar nada do que está escrito nessa Bíblia. Aqui não é para alterar nada. Amém. Eu gostei da posição do pastor Joaquim Gonçalves. Aquele senhor, quando eu cheguei pela primeira vez, eu disse: eu quero controlar isso. Foi o meu coração, Deus que me castiga. Eu disse: eu quero ver este senhor, como ele prega. Eu ficava com cada expressão dele, eu pegava, depois ia consultar na mensagem. Mas eu duvido, estou a afirmar com categoria aqui, duvido se no mundo existiram pastor, não estou a dizer profeta, pastor como aquele senhor. Amém. Duvido. Amém. Eu estou duvidando bastante. Nem a voz de Deus que ficaram aí não ia por cima daquele senhor. Amém. É verdade. Eu vi a posição do homem, não estou falando nada. Eu vi o homem que para com a palavra. Graças a Deus. Amém. Porque isso não precisa compromisso. O segredo de pregar o evangelho não precisa compromisso. Convicção de que este é a voz de Deus. Este é o profeta. As coisas já estão preparadas. É como uma refeição já na mesa. A irmã já preparou. Você vai precisar pôr o que ali? Ela já preparou, já fez tudo o possível. É manjar e só. A mensagem já está preparada. É manjar e só. Não precisa melhorar em nada. A irmã já pôs cebola, outra cebola para cortar, outra vez por ele. Não vai estragar o negócio. Mais um copo de água para aumentar o molho. Dá a fazer o quê? Graças a Deus. Dá a fazer o quê? A refeição já está preparada. É só alimentar até a hora. Aleluia. Até a hora. Sabe? Não porque vocês fazem isso, mas às vezes ficamos tristes quando vemos companheiros. Ora, pega isso, não tem posição nada. Mas será mesmo? Lê as mensagens, tudo está lá. Toda a resposta está lá. Paulo disse: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito Santo não é produzir a verdade. Amém. Amém. Aleluia. Está ouvindo bem? A evidência verdadeira de um crente com cheio do Espírito Santo não é trazer inovação na mensagem. Não há inovação. Amém. Isso é verdade. Não há inovação na mensagem. Amém. Quando me ouvir dizer: irmãs, pode trançar também um pouco. Essa inovação, vão dizer amém? Não, de maneira. De maneira nenhuma. Vocês têm que ver essas coisas. É verdade.
Não há inovação. Na mensagem não há inovação. Já está feita as coisas estão feitas. Os que querem a salvação permanecem. Se Deus te tomar cedo, dorme ali. Se não, espera até o rapto. Graças a Deus. Espera até o rapto. Há uma só mensagem que levou o povo de Egito até Canaã. Amém. Mesmo quando morreu o profeta Josué, foi dito com o povo: Josué, Amém. nós não queremos ver merda. Amém. Não falaram merda, mas falaram: nós não queremos ver a alteração. Amém. É verdade. Sim, o povo, foi o povo que exigiu. O povo disse: Josué, É verdade. nós não queremos ver a alteração. Amém. Se você na realidade foi ordenado para ser ministro, queremos que você manifeste o que Moisés manifestou. Amém. Permanecer com o que Moisés disse. Amém. Que povo maravilhoso! Se esse povo encontrasse comigo, eu ficaria gordo. Amém. Graças a Deus. Se encontrasse um povo que diria isso aqui, eu permaneço com o que o irmão Branham disse, isso seria um povo, sabe? Amém. Gordo. Amém. Mas outros ficam tristes. Você vai ficar diarreia enquanto vivo aqui. Amém. Porque eu não vou parar de falar com ele, porque graças a Deus. Amém. Aleluia. Você vai cansar até vomitar aqui. A evidência de um crente cristão cheio do Espírito Santo não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra, e crê-la, e obedecê-la. Deus abençoe vocês. E crer, obedecer. Verdadeiro crente faz isso. Mas quando busca inovações, amanhã queremos ver, quer buscar um novo profeta. É para você e com a tua família. Isso fica com você e com a tua família. Não vai trazer para mim, não. A meu poder não pisa na minha casa, você não. Não pisa. Minha casa dele é aqui mesmo. Estou dizendo aqui na igreja. Por dele eles não vêm. Porque se eles viessem, eles encontrariam uma espada muito grande. Espada muito grande. Eu costumo caçar também. Vem aqui também, amigo, passear aqui. Eles sabem também. Que ali não dá. Também dar o quê? Esse púlpito aqui não dá dar qualquer esquinhola, sabe? Meu púlpito não dou qualquer não. Dar qualquer, para dar veneno. Eu estou a cuidar da moça de dono. Ele quer pegar mama também, bunda para ele. Não, essa é a mulher do dono. Respeitar a saber que é a esposa de dono. Graças a Deus. Eu vejo como está a irmã. É irmã mesmo. Como está a irmã? Oh, para vir aqui cheirar e conquistar a mulher de dono. Não se faz isso. E o que acontece com a igreja? Isso é a esposa de dono. Nós somos empregados. Obrigado, vamos ver à frente. Não é aqui não. Graças a Deus. Glória a Deus. É o que nós desejamos ser. Deus abençoe a vocês. Aleluia. Se eu permitir, nós... Amém. Aleluia. Glória a Deus. As palmas para Nosso Senhor Jesus. É bom demais, não? Amém. Amém. Deus, Aleluia. Deus abençoe o nosso pastor e a sua família. Família. Quem se sentiu tocado com esta palavra? Graças a Deus. Bom, amados visitantes, esta é a palavra que temos consumido aqui. Eu sei que se estão aqui porque Deus vos trouxe para esse lugar. E se vieram hoje, Deus viu que esta palavra mesmo que deviam ter recebido hoje. É o momento de cada um com esta palavra
entrar na dimensão espiritual. Vamos orar por este vaso que estava aqui e oremos também a favor das nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, mais uma vez, somos gratos, Senhor, por este momento de companheirismo através da Sua palavra. Pois que é a palavra que nos transforma, é ela que nos levará, Pai, ao lar celestial naquele dia. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por esta exortação, obrigado por esta correção, obrigado por este ensino, Senhor. Pai, pedimos que mais vezes, mais momentos, mais cura, Senhor, fale conosco desta maneira, de diferentes formas, Pai, nos bem, quais as nossas necessidades, respondendo cada um de nós, aquilo que cada um necessita, aquilo que cada um padece. Pai, queremos deixar os pontos nas Suas mãos. Senhor, guarda-nos neste vaso, guarda, Pai, este céu, guarda, Pai, nós queremos, com estas palavras, Pai, cada um saia daqui a regozijar, Pai, cada um com seus problemas resolvidos, seja enfermidade, seja consolo, seja o cansaço, seja fraqueza, que saia daqui, Pai, resolvido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, mais uma vez, agradecemos por este momento. Leve-nos, Pai, às nossas casas. Leve-nos, Senhor, em segurança. Pai Santo, esteja conosco onde nós estejamos, Pai. O Senhor seja nos nossos trabalhos. Pai, seja onde for que seja, Senhor, nos ajude, seja o nosso escudo, a nossa segurança e a nossa cura, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo nas Suas mãos, para a Sua honra e glória, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Diga ao seu próximo, para um levantar das mãos, Deus abençoe. E até o próximo culto, quarta-feira, às 16 horas, sábado, também às 16 horas, domingo, às 9 horas. Deus abençoe. Nossas irmãs estão dispensadas e em seguida estarão também saindo os nossos irmãos. Enquanto isso, o grupo cultural vai nos entoando um louvor. Venho em Jesus, meu melhor amigo, meu prazer, minha luz, outro não há que minha alma salve. Sou Jesus, sou Jesus.
meu melhor amigo, sempre meu será, crente nenhum este amigo esquece, não nenhum, outro não há tão humilde manso, não nenhum, meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre meu será, meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre meu será, meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre meu será. Se ela não te obedece, você tem que saber.